Meu amigo, minha amiga, eu piscava e já era Natal. Agora eu pisquei de novo e já estamos quase no fim de fevereiro. Eu não sei se é só comigo, mas parece que os dias estão voando, viu? E ó, eu juro que tento organizar o tempo. Aí, ontem, eu fui pegar o celular para ver um versículo, mas não sei como. Quando percebi, estava assistindo um vídeo de um cara treinando um esquilo para atravessar um circuito de obstáculos. Eu nem sei como cheguei lá, mas pior que o esquilo mandava... Bem, agora me diz quem nunca, né? Você começa o dia com aquele plano de ser produtivo, de focar no que importa, mas quando vê, gastou um tempão em coisa que não leva a nada. Aí, quando bate a noite, vem aquela sensação: meu Deus, o que eu fiz hoje? Mas espera aí, será que a gente está realmente usando o tempo da melhor forma? Porque olha só, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Inclusive, hoje a gente vai aprender sobre remir o tempo. Como assim? Já eu te conto. Só sei que depois dessa, eu preciso dar um jeito de administrar melhor meu tempo, antes que eu perca mais uma hora vendo um esquilo atleta no YouTube. Então, bora começar esse episódio, porque ó, dessa vez eu não vou desperdiçar tempo não, e nem distraído batendo papo. Partiu! Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, seu podcast diário para fortalecer sua fé e mergulhar na palavra de Deus. Aqui é o Dinho e hoje é domingo, 23 de fevereiro de 2025, episódio 54 na área. Me responde uma coisa, você já sentiu que os dias estão passando rápido demais? Como se o tempo estivesse simplesmente escapando das suas mãos. Você acorda, faz um monte de coisa, mas no final do dia parece que nada realmente significativo aconteceu? Pois é, se liga nisso. Na leitura de hoje, lá em Efésios 5, Paulo nos dá um conselho valiosíssimo: remir o tempo, porque os dias são maus. Mas como isso se conecta com Êxodo 34, onde Moisés passa mais tempo na presença de Deus e desce do monte completamente transformado? Se liga! Porque hoje a gente vai entender como usar bem nosso tempo da maneira que realmente importa. Bora lá? Então já pegou sua Bíblia? Porque agora vamos conectar os textos de hoje. Em Efésios 5, Paulo nos dá uma verdadeira aula sobre como viver com sabedoria, aproveitando bem o tempo, sendo imitadores de Deus e andando em amor. Ele fala sobre deixar de lado as obras das trevas, viver cheios do Espírito e ter relacionamentos que refletem Cristo. E em Efésios 6, temos aquela famosa passagem da armadura de Deus, onde Paulo nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Ou seja, precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar os desafios da vida. Agora, voltando para o Antigo Testamento, temos Moisés subindo mais uma vez ao Monte Sinai. E dessa vez, algo incrível acontece. Quando ele desce, seu rosto brilha porque esteve na presença de Deus. Moisés literalmente refletia a glória do Senhor porque passou tempo com ele. E olha que interessante. Depois disso, ele traz os mandamentos renovados, reafirmando a aliança entre Deus e Israel. E aqui vem a sacada. Em Efésios 5, Paulo nos chama a viver cheios do Espírito, enquanto em Êxodo 34, Moisés sai da presença de Deus completamente transformado. Ou seja, quanto mais tempo passamos com Deus, mais refletimos a luz dele no mundo. A grande questão é, será que temos vivido dessa forma? Será que as pessoas ao nosso redor conseguem ver a presença de Deus refletida em nós? Bora entender isso melhor na reflexão de hoje? Agora vamos aprofundar nossa reflexão sobre o que significa remir o tempo na Bíblia. Em Efésios 5, 15 e 16, o apóstolo Paulo nos exorta a viver com sabedoria, remindo o tempo, pois os dias são maus. A palavra remir aqui vem do termo grego exagorazo, que carrega a ideia de resgatar, redimir ou aproveitar ao máximo cada oportunidade que surge em nossa vida. Isso nos desafia a não apenas passar o tempo, mas a fazer cada momento contar de maneira significativa, investindo no que realmente importa aos olhos de Deus.
Se olharmos para a nossa rotina diária, é fácil perceber quantas oportunidades de viver de maneira sábia podem ser desperdiçadas sem nem percebermos. Muitas vezes, nos vemos presos em ciclos de distrações, como o consumo excessivo de redes sociais, entretenimento sem propósito ou procrastinação, que não apenas consomem nosso tempo, mas também enfraquecem nossa conexão com Deus. Essas distrações se tornam verdadeiros ladrões do nosso tempo. Podemos até nos convencer de que estamos fazendo algo ou desestressando, mas no fundo, sabemos que o tempo perdido não pode ser recuperado. Aqui entra o exemplo de Moisés, que está no capítulo 34 de Êxodo. Moisés foi um homem que não se deixou seduzir pelas distrações do mundo ao seu redor. Em Êxodo 34, 29 e 30, vemos que Moisés buscou a presença de Deus de maneira intensa e contínua. Ele não estava focado em entretenimento ou em agradar as expectativas dos outros. Sua prioridade era se encontrar com o Senhor, o que resultou em uma transformação tão profunda que seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Moisés sabia que seu tempo deveria ser dedicado a Deus, e essa busca pela presença divina moldou todas as suas decisões e ações. Isso nos ensina algo crucial. Em nossa vida diária, precisamos reservar espaço para buscar mais de Deus, como Moisés fez, deixando de lado as distrações que nos afastam da sua presença. Já parou para pensar em como isso reflete na importância que damos a remir o tempo na vida cotidiana? Efésios 5, 21, 6, 4 nos ensina sobre submissão mútua na igreja, no casamento e no cuidado com os filhos. Submissão é um ato voluntário de amor e não uma imposição. O tempo investido na família é um tempo que jamais será desperdiçado. Você trabalha com propósito? Efésios 6, 5, 9 fala sobre a ética no trabalho. Trabalhar de maneira digna glorifica a Deus. Como podemos honrar a Deus até nas pequenas tarefas do dia a dia? Efésios 6, 10 e 18 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Para viver de forma redimida, precisamos da armadura de Deus. Você tem orado e se revestido da palavra para enfrentar os desafios diários? Refletir sobre esses princípios, nos perguntamos: como podemos aplicar essa busca constante pela presença de Deus no nosso dia a dia? Talvez a resposta esteja em questionarmos a maneira como usamos nosso tempo. Estamos intencionalmente investindo momentos preciosos para orar, estudar a Bíblia e nos aproximar mais de Deus? Ou estamos deixando esses momentos escorregarem, ocupados demais com coisas que, no fim das contas, não têm importância eterna? Quando olhamos para a vida de Moisés, podemos ver claramente que a verdadeira prioridade não está nas coisas que vemos, mas naquilo que Deus nos chama a fazer. Por isso, se quisermos realmente remir o tempo, precisamos reavaliar onde estamos colocando nossa energia e foco. Isso exige disciplina. E, acima de tudo, uma decisão intencional de colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Se Moisés, que tinha uma missão tão grandiosa e responsabilidades tão pesadas, conseguia fazer isso, quanto mais nós, que também fomos chamados para uma vida de propósito e serviço ao Senhor. A verdadeira chave para remir o tempo está em redirecionar nossa vida para aquilo que tem valor eterno, começando pela nossa busca pessoal pela presença de Deus. Agora que refletimos sobre o tempo e a importância de viver com sabedoria, chegamos a uma pergunta crucial. Como você tem usado o tempo que Deus te deu? Você está vivendo de maneira intencional, buscando a presença de Deus como Moisés fez? Ou está se deixando levar pelas distrações do dia a dia? Talvez você perceba que, em meio a tantas ocupações, a presença de Deus tem ficado em segundo plano e a correria diária tem feito você perder de vista o propósito que Deus tem para a sua vida. O perigo é claro: se não tomarmos cuidado, acabamos priorizando coisas passageiras e de pouca importância, como as distrações digitais, a busca constante por entretenimento ou até mesmo preocupações que não têm valor eterno. Ao fazer isso, deixamos o reino de Deus em segundo plano e perdemos a oportunidade de viver de acordo com o seu propósito.
A vida espiritual começa a enfraquecer e, com isso, a verdadeira alegria e paz que encontramos em Cristo ficam cada vez mais distantes. Esta é a decisão que precisamos tomar. Vamos continuar sendo arrastados pelo fluxo da vida sem direção clara, ou vamos escolher remir o tempo, colocando Deus em primeiro lugar, buscando sua presença e cumprindo o propósito dele para as nossas vidas? O reino de Deus deve ser nossa prioridade, e isso exige uma escolha consciente. Não podemos ser neutros nesse processo. O que você vai escolher? Como você vai usar o tempo que Deus lhe deu? Agora, com essa decisão em mente, vamos entender como o Evangelho nos oferece a verdadeira solução para vivermos com sabedoria e discernimento. A verdadeira solução para remir o tempo e viver com sabedoria está em Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra, em Efésios 5, 8, 10, que porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Procurem compreender o que agrada ao Senhor. Aqui, ele nos chama a viver de maneira totalmente transformada, onde a luz de Cristo ilumina nossos passos, nos mostrando o que realmente importa e nos livrando das distrações que nos afastam de Deus. O que isso significa na prática? Significa que, ao entregarmos nossa vida a Cristo, passamos a ter uma nova perspectiva sobre o tempo e sobre o nosso propósito. Não mais vivemos de maneira apressada e sem foco, mas com um coração alinhado à vontade de Deus. O tempo deixa de ser algo a ser desperdiçado e passa a ser uma ferramenta nas mãos de Deus para seu reino. Isso é possível porque, em Cristo, temos a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo, que nos capacita a tomar decisões sábias, a priorizar o que é eterno e a viver de forma intencional. Como filhos da luz, o Evangelho nos oferece a transformação que precisamos para viver de maneira verdadeira. A mudança não vem de nossos próprios esforços, mas da obra redentora de Cristo. Efésios 5:10 nos exorta a procurar compreender o que agrada ao Senhor. O verdadeiro propósito da vida está em Deus. Ele nos ensina por meio de Cristo que a prioridade deve ser seu reino e que nossas escolhas devem refletir isso. Ao vivermos como filhos da luz, passamos a discernir as coisas com a sabedoria divina, o que nos permite usar nosso tempo de forma que glorifique a Deus. Em Cristo, somos libertos da escravidão do tempo mal gerido. O poder da cruz nos liberta de tudo aquilo que nos rouba a paz e nos faz viver de forma apressada, sem direção. O Espírito Santo nos guia, nos capacitando a remir o tempo com sabedoria e a viver para o que realmente importa. A nossa vida ganha propósito e o reino de Deus passa a ser a nossa maior prioridade. Não se trata apenas de administrar o tempo, mas de vivermos com um coração transformado que busca a presença de Deus e o cumprimento da sua vontade. Agora que entendemos que a solução para remir o tempo vem de uma transformação em Cristo e que Ele é a chave para viver com sabedoria, é hora de aplicar esses princípios de maneira prática. Como podemos, então, usar o tempo com propósito, alinhados à vontade de Deus e não mais aprisionados pela corrida constante de um mundo que nos distrai? A primeira coisa que precisamos fazer é buscar a sabedoria que vem de Deus. Em Tiago 1:5 somos instruídos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Deus é a fonte de toda sabedoria. E ao pedirmos, Ele nos dará direção sobre como gerenciar o tempo da melhor forma possível, de acordo com o seu propósito para a nossa vida. A aplicação prática começa com o reconhecimento de que a nossa agenda precisa estar alinhada à vontade de Deus. Para isso, é fundamental estabelecer prioridades claras. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus ensina Marta e Maria sobre o que realmente importa. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui, Jesus destaca a importância de escolher o melhor, de colocar o que é eterno em primeiro lugar.
Muitas vezes estamos ocupados com tantas coisas boas, mas o que realmente importa é dedicar tempo a Deus, à sua palavra e ao seu reino. Outra prática essencial é delegar e dizer não. Quando entendemos que o tempo é um presente de Deus, somos mais cautelosos com os compromissos que assumimos. Devemos ser sábios ao discernir o que realmente contribui para o reino de Deus e o que são distrações. Em Efésios 5, 15 e 16, Paulo nos lembra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A sabedoria está em fazer escolhas intencionais que nos permitam remir o tempo, dizendo sim às oportunidades que nos aproximam de Deus e não às que nos afastam. Além disso, precisamos aprender a viver com disciplina. O tempo não vai se organizar sozinho. É necessário agir de forma diligente, criando rotinas saudáveis que nos ajudem a focar nas coisas certas. Em Provérbios 12:1, a Bíblia nos exorta: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é estúpido. A disciplina nos ajuda a manter o foco, a evitar distrações e a viver de maneira intencional. Finalmente, uma prática fundamental para remir o tempo é a prática constante da oração. Quando oramos, buscamos a orientação de Deus para cada decisão, inclusive para como usar o nosso tempo. A oração nos ajuda a manter o nosso coração centrado em Deus, a alinhar nossos planos com a sua vontade e a pedir sabedoria para priorizar o que é realmente importante. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas de nossa vida, incluindo o uso do tempo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Assim, ao buscarmos sabedoria, alinharmos nossas prioridades com a vontade de Deus, delegarmos e praticarmos disciplina, começamos a viver de maneira sábia e remir o tempo. Isso nos permite não apenas ser mais produtivos, mas viver uma vida que honra a Deus e reflete o seu reino. Chegamos ao momento mais importante da nossa reflexão. A decisão que você toma hoje pode mudar o curso da sua vida para sempre. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é algo que conquistamos com nossas forças ou méritos, mas é um presente que Deus nos dá pela graça, através da fé em Jesus Cristo. E essa é a grande verdade que você precisa entender agora. Jesus não é apenas um mestre moral ou alguém que veio ensinar boas práticas de vida. Ele é o Salvador que veio para libertar você do pecado e da morte eterna, oferecendo perdão e vida nova. Talvez você esteja se perguntando: como posso receber essa salvação? A resposta está em Jesus. Ele é a única fonte de verdadeira vida e propósito. Sem ele, buscamos satisfazer nosso vazio em tantas coisas, mas nada nos dá a paz verdadeira que só ele pode oferecer. Jesus mesmo afirmou, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para a reconciliação com Deus e para a vida eterna. Ele veio para salvar, para perdoar, para restaurar. E é essa salvação que ele oferece a todos que se entregam a ele. Porém, entregar-se a Cristo não é apenas uma questão de assentir com a mente ou de crer intelectualmente. Não basta apenas acreditar em Jesus, é preciso confiar nele de coração, seguir seus passos e viver conforme seus ensinamentos. Jesus nos chama a um compromisso profundo. Ele diz em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho da entrega verdadeira, da fé genuína, que se expressa em uma vida de arrependimento e obediência. É importante entender que o arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza pelo erro, mas uma mudança de direção. Atos 2:38 nos ensina: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Quando nos arrependemos e colocamos nossa fé em Cristo, estamos deixando para trás a velha vida e abraçando
a nova vida que ele nos dá. E como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem confessa a Cristo como Senhor e crê no seu sacrifício na cruz, recebe a vida eterna como dom. Agora, a questão é, você está pronto para tomar essa decisão? Está pronto para entregar sua vida a Cristo, confiar nele e segui-lo, negando a si mesmo e tomando sua cruz todos os dias? Jesus te chama não só para crer nele de forma intelectual, mas para confiar, seguir e viver em obediência ao seu chamado. Se você sente no coração o desejo de dar esse passo, quero convidá-lo a orar comigo agora. Repita esta oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de ti. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que por meio de tua morte e ressurreição eu posso ser perdoado e ter vida eterna. Hoje me arrependo dos meus pecados, confesso tua soberania sobre minha vida e escolho seguir-te. Quero viver para te agradar, cumprir o teu propósito e ser transformado pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se você orou com sinceridade, saiba que pela graça de Deus, você é agora uma nova criatura em Cristo. A sua jornada com Ele começa agora. Ele vai te guiar, fortalecer e te dar o propósito que você sempre buscou. Não se esqueça, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele está ao seu lado em cada passo dessa nova caminhada. Se você acabou de entregar sua vida a Cristo, ou se tem dúvidas sobre o que significa realmente seguir a Ele, o Geraldo Augusto está aqui para caminhar com você. Essa jornada não é feita para ser vivida sozinho. Você pode chamar o GA no direct do Instagram do Você Tem Acesso, ou enviar um e-mail para a gente em porquê@vocêtemacesso.org. E se preferir, basta deixar um comentário dizendo: eu decidi seguir a Cristo. Vamos juntos nessa caminhada de fé. Ao chegarmos ao final de mais este episódio, quero te deixar com uma mensagem de esperança e encorajamento. Não importa onde você esteja na sua caminhada com Cristo, o mais importante é que você continue dando passos firmes em direção a Ele. A jornada cristã não é fácil, mas ela é incrível, porque sabemos que Jesus está ao nosso lado, a cada passo, nos guiando, nos fortalecendo e nos sustentando. Se você está passando por momentos de fraqueza ou desânimo, lembre-se, a corrida da fé não se trata de velocidade, mas de perseverança. Não importa quão difícil tenha sido o caminho até aqui, ou quantos tropeços você tenha dado, o mais importante é não parar. Cada novo passo em direção a Cristo é uma vitória. E Ele está contigo em cada um desses passos, pronto para te levantar quando você cair. O tempo é um presente precioso que Deus nos concede e é nossa responsabilidade usá-lo com sabedoria. Cada segundo que temos é uma oportunidade única de viver para Deus, de fazer a diferença, de cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Não podemos desperdiçar o tempo com coisas que não têm valor eterno. Por isso, precisamos ser intencionais no que fazemos, buscando em cada momento sua vontade e direção. Moisés nos dá um exemplo de como o desejo por mais de Deus pode transformar uma vida. Ele não se contentou com o suficiente, mas clamou por mais da presença de Deus, e esse desejo profundo o levou a uma transformação radical. Assim como Moisés, somos chamados a buscar mais de Deus, a pedir por mais da sua revelação e mais da sua presença em nossas vidas. Quando fazemos isso, nossa vida também é transformada e somos usados poderosamente para o seu propósito. Efésios 5, 15, 16 nos desafia a viver de maneira sábia, aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá. Como filhos da luz, somos chamados a refletir o caráter de Cristo no mundo, sendo uma imagem viva de sua verdade, graça e amor. Cada dia é uma chance de brilhar para Ele e ser um exemplo para aqueles ao nosso redor. Não devemos viver como quem caminha nas sombras, mas como filhos da luz, refletindo a glória de Deus, onde quer que estejamos. Agora, quero te convidar a refletir sobre o tempo que Deus tem te dado e como você pode usá-lo para glorificar o
Nome dele. Não deixe que a vida passe sem que você viva com propósito. Deus tem um plano único e maravilhoso para você, e a cada dia ele te chama para caminhar mais perto dele. Assim como Moisés, podemos pedir mais de Deus, mais da sua presença, mais da sua direção, e isso trará transformação para nossas vidas e nos preparará para cumprir seu propósito. E se você está passando por um momento difícil, saiba que Jesus está ao seu lado. Ele conhece suas lutas e, em sua infinita graça, ele te oferece força, consolo e direção. Não deixe que os desafios te façam esquecer do grande amor que Deus tem por você. Sua graça é suficiente para te sustentar em qualquer circunstância. Ele nunca vai te abandonar. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero te encorajar a continuar. Não importa os obstáculos, a graça de Deus é maior. Ele tem um plano maravilhoso para você e está com você a cada passo. Confie nele, busque mais dele e lembre-se, ele nunca te deixará. Se você sentiu no coração o desejo de caminhar mais perto de Deus ou de compartilhar suas lutas, saiba que não está sozinho. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Não há vergonha em buscar apoio, em dividir suas vitórias e desafios. Estamos aqui para apoiar uns aos outros e caminhar juntos na jornada de fé. Agora que chegamos ao final deste episódio, eu quero convidar você a interagir conosco e a aplicar tudo o que foi compartilhado hoje. Não fique com a palavra só para você. O que Deus falou com você neste episódio? Como você pode aplicar essa mensagem no seu dia a dia? Eu adoraria saber sua opinião e ouvir de você como essa palavra tocou o seu coração. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe comigo o que Deus tem feito na sua vida. Além disso, não guarde essa mensagem só para você. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio, não hesite em compartilhar. Deus usa nossa palavra e nossos testemunhos para tocar outras vidas, então compartilhe esse episódio com aquele amigo, familiar ou colega que você sabe que precisa ser encorajado e fortalecido. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos! E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento e se inscreva agora! Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos episódios. Temos mais reflexões, mais palavras que edificam e fortalecem nossa fé. E queremos que você esteja sempre por dentro de tudo que compartilhamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Confira o vídeo, que vai aparecer agora na tela com uma reflexão que vai complementar e aprofundar o que acabamos de conversar.